Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Mudança. É um enorme prazer ter vocês aqui. Já pega sua xícara de chá, sua xícara de café, se aquece. Estamos iniciando agora o nosso 35º dia de devocional para a honra e glória do nome do Senhor. E o nosso texto bíblico base se encontra lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos de 10 até o verso 17, que nos diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, que me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu gosto muito desse texto e eu acho que esse texto é muito pertinente para o momento em que nós estamos vivendo. Aqui Paulo está deixando claro que aqueles novos cristãos da época estavam se dividindo, dando importância a quem trouxe a palavra e não a quem é o dono da palavra. Dando importância a Paulo, a Apolo, a Cefas e se dividindo. E Paulo vira e fala: olha, fui eu que morri na cruz por vocês? Foi Cristo que morreu. Eu nem batizei vocês e dou graças a Deus que eu não batizei, justamente para que vocês não digam que foram batizados por mim. E é interessante essa colocação de Paulo, essa dureza nas palavras de Paulo, porque nós, cristãos de hoje em dia, do século XXI, muitas vezes estamos nos comportando como os cristãos daquela época, idolatrando ao mensageiro, deixando de dar adoração genuína a quem é o dono da palavra. Muitas vezes nos apegamos a líderes e isso é natural. Tudo bem você se apegar ao seu pastor, ao presbítero, ao diácono, você pode se apegar aos seus líderes, mas você precisa entender que essas pessoas estão ocupando determinada posição de liderança instituída pelo nosso verdadeiro líder, que é Deus. A adoração genuína precisa ser a Deus. Quer ver um exemplo de como que isso está complicado hoje em dia? É comum vermos atualmente igrejas com o letreiro do lado de fora, com a foto do pastor fulano e às vezes da esposa desse pastor, com o nome deles, e às vezes essa foto e esse nome tem mais destaque que o nome da própria igreja. Às vezes, a gente vê líderes querendo esse destaque para si. E quando o líder não está buscando esse destaque, há ovelhas sem sabedoria, dando a eles um destaque e importância que deveria ser dado apenas ao Senhor. Eu acho muito interessante porque a Igreja Metodista, por exemplo, tem uma dinâmica um pouquinho diferente, né, do que a Batista tradicional. Vocês vão ver que a Igreja Metodista ela tem um esquema de rotatividade, onde um pastor fica 2 anos numa igreja, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, mas depois desse período ele é transferido para outra igreja e vem um outro pastor. E isso faz com que os irmãos tenham que se readaptar e os irmãos, né, se readaptando à chegada desse novo pastor, acabem vivendo um processo de aprendizado com esse novo pastor que trouxe uma bagagem diferente para a igreja. E o pastor que foi para outra igreja e esse pastor que foi transferido para outra igreja também tem uma nova bagagem, porque ele vai chegar lá e vai encontrar novos irmãos. E ele vai encontrar cenários e desafios diferentes que farão com que ele cresça como ser humano, com que ele cresça como pastor e que ele cresça principalmente como servo do Senhor. Eu não estou criticando as igrejas que não têm essa metodologia de rotatividade, não, tá? Eu só estou trazendo o ponto positivo disso.
E é interessante porque eu conheci irmãos tão apegados e tão associados, tão vinculados à figura do pastor, que se transferiram para outra igreja pelo simples fato daquele pastor ter que ser transferido também. E aí houve uma evasão muito grande, sem sequer terem dado a chance de receber o pastor que estava chegando. E isso é marcante, porque isso traz a ideia de que eu sou do pastor fulano de tal, e não eu sou de Cristo. Porque se eu sou de Cristo, eu entendo que eu estou na igreja por Cristo. Eu entendo que eu estou ali para adorar a Cristo. E ainda que o pastor, que o presbítero, que o diácono saia dali e vá transferido para um outro lugar, eu vou continuar ali porque a razão que me faz estar ali é Cristo. Então que nós venhamos, irmãos, ter muito cuidado. Cuidado com a idolatria, porque por mais que a gente fale que é isso, idolatria é pecado, muitas vezes com a nossa conduta de dependência, nós acabamos prestando idolatria a seres humanos. Precisamos depender de Deus, precisamos adorar a Deus, precisamos estar associados e vinculados a Deus. Estar na igreja por Deus. Pastores vão entrar e vão sair, até porque pastorear não é algo que se faz apenas em um lugar. É possível que o próprio Deus diga para esse pastor sair da igreja onde você está e ir para um outro lugar onde o Senhor já tem preparada uma obra para que ele desenvolva. E aí? Será que é da vontade de Deus que você vá junto? É necessário orar, é necessário pensar e é necessário dizer: eu sou de Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz por mim. A minha devoção, o meu amor e a minha fidelidade precisa ser, em primeiro lugar, a Cristo. Líderes, assim como Paulo, Apolo, Cefas, vêm e vão, mas a igreja de Cristo precisa permanecer e continuar unida até que ele venha.